Bom, ainda no capítulo 10 da Epístola de Barnabé, como disse no vídeo anterior, nós vamos dividir em 3 vídeos esse capítulo 10, para não ficar muito extenso, sobre o significado espiritual das prescrições alimentares ensinada por Moisés. A segunda formulação diz assim Barnabé: também não comerás a lebre. Por que razão? Isso quer dizer, não serás pederasta, nem imitarás aqueles que são assim. Porque a lebre a cada ano multiplica seu ânus. Ela tem tantos orifícios quanto o número de seus anos. Também não comerás a hiena. Isso quer dizer, não serás nem adúltero, nem homossexual, e não te assemelharás àqueles que são assim. Por que razão? Porque esse animal muda de sexo todos os anos, e torna-se ora macho, ora fêmea. Ele odiou também a doninha. Muito bem. Não serás como aqueles que cometem, como se diz, iniquidade com a boca por depravação. Não te ligarás a esses depravados que cometem iniquidade com sua boca. De fato, esse mal se concebe pela boca. Moisés, tendo recebido tríplice ensinamento sobre os alimentos, usou linguagem simbólica. Eles, porém, o entenderam sobre os alimentos materiais por causa do desejo carnal. E aqui temos que explicar algumas coisas. Primeiramente, nós estamos lendo aqui o texto de Barnabé, um homem que, na época do Messias, que foi o quê? Que foi amigo de Shaul, de Paulo. Então as suas observações e o seu conhecimento são dos homens daquela época. Quando ele fala, por exemplo, que a lebre, em cada ano multiplica seu ânus, ele está falando do conhecimento dele daquela época, que eles pensavam assim. Sobre a hiena, é interessante que eu estudando, entrando na internet, estudando sobre a hiena ela possui um comportamento, que ela pode adquirir um comportamento que ora ela tem a cópula com outra hiena do mesmo sexo, ora do outro sexo. Interessante que eu vi uma pesquisa do site Mega Curioso que diz o seguinte: a vagina da hiena muitas vezes se parece com um pênis, derivado de um alto nível de testosterona durante a gestação. Isso gera fêmeas agressivas que acabam se envolvendo com outras fêmeas, tal como os machos da mesma espécie. Então é interessante, que a hiena ela pode ter relações, ora relações com o mesmo sexo, ora com o mesmo sexo, ou ora com o sexo oposto. Bom, pessoal, esse vídeo talvez pode ficar um pouco polêmico, porque ele fala um pouco sobre o homossexualismo aqui, que isso aqui é uma ideia é uma carta de Barnabé, tá? Então essa é a visão de Barnabé. Só que porque a gente está estudando aqui essa carta, ele fala depois sobre depravação. Então eu acredito que Barnabé ele não venha a ser contra, a condenar o homossexualismo, mas sim a depravação, tanto a depravação hetero quanto a depravação homossexual, tá? É isso que eu entendo, tá? Que até quando Shaul ele fala posteriormente, frente em Romanos, eu acredito que ele esteja condenando, não o homossexualismo em si, mas a depravação, tanto hetero quanto homo. Mas temos que entender que Barnabé era um homem lá do século do século 30, na época do Messias, e essa epístola ela foi escrita
Posteriormente, alguns falam aqui, né, nos anos 70, depois do Messias, praticamente, antes do século I, né, até no século I. Então isso a gente tem que pensar, tá? Que Barnabé falava do homem da sua época, tá ok? Para esse vídeo não ter uma grande polêmica, tá bom?